Bom, de início, nós vamos considerar a seguinte situação. X mais y igual a 4 e x menos y igual a 2. Vamos fazer algumas interpretações para esse sistema, tá? A primeira interpretação é que eu posso resolver esse sistema chutando, né? Usando a lógica. Aqui eu tenho dois números que a soma é 4 e aqui eu tenho dois números que a diferença é 2. Então, bons candidatos é o 3 e o 1. 3 mais 1 é igual a 4 e 3 menos 1 é igual a 2. Então, o 3 e o 1 resolve esse sistema. Há, porém, outros métodos de resolução. Por exemplo, método chamado adição, método da adição. Em que consiste esse método? Eu vou somar as duas equações. Certo? Então, x mais x é 2x, y menos y é 0, e 4 mais 2 é 6. Então, x é igual a 6 dividido por 2, e, portanto, x é igual a 3. Substituindo na equação de cima ou de baixo, por exemplo, pode ser nessa de cima, onde tem x eu escrevo 3, 3 mais y igual a 4, tá? Y é igual a 4 menos 3 e y é igual a 1. Como nós podemos verificar, a solução desse sistema, as coordenadas 3 e 1. Ok, usando, por exemplo, o método da comparação, nós temos. O que consiste esse método? Eu vou isolar a mesma letra em ambos os membros, tá? Por exemplo, eu vou isolar o y na primeira equação, vou obter y igual a 4 menos x, e aqui isolando o y eu vou ter y igual a x, né, menos 2. Então, veja que eu isolei o y na primeira equação, isolei o y na segunda equação. Agora, como eu vou igualar, né, esse segundo membro com o segundo membro aqui? Então, eu vou obter 4 menos x igual a x menos 2, tá? Menos 2 eu posso trazer para o primeiro membro, fica 4 mais 2. E esse menos x eu posso levar para o segundo membro, fica mais x. Então, 6 é igual a 2x. O 2 que está multiplicando o x pode passar dividindo. 6 sobre 2 igual a x. E 3 igual a x. Tá? Por exemplo, posso pegar essa informação e jogar em qualquer uma das equações lá em cima. Substituindo, por exemplo, na primeira, eu vou ter y igual a 4 menos x, que é 3. Então, y é igual a 1. Então, aqui você tem o valor do x e aqui você tem o valor do y. Novamente, você tem solução 3 e 1. E você ainda pode pensar numa quarta maneira de resolver, né? O método da substituição. Em que consiste esse método, né? Esse método consiste no seguinte: eu vou pegar, por exemplo, uma equação, isolar uma letra e jogar na outra equação. Por exemplo, vou escolher aqui a segunda equação, tá certo? Que é x menos y igual a 2. Então, eu escolhi a segunda. Então, x é igual a 2 mais y. Isolei o x. Em seguida, como eu já usei a segunda equação, eu vou jogar na primeira. Então, x mais y igual a 4. Onde tem x, eu vou escrever
2 mais y. 2 mais y no lugar do x, mais y igual a 4. Então, aqui eu tenho 2 mais 2y igual a 4. Então, eu tenho 2y igual a 4 menos 2. 2y igual a 2. Y igual a 2 dividido por 2. Y igual a 1. Certo? Então, aqui eu tenho o y sendo 1, eu posso encontrar o valor de x, né? Jogando, por exemplo, nessa equação aqui. Então, x é igual a 2 mais y, então x é igual a 2 mais 1, então x é igual a 3. Certo? Há uma quinta maneira de resolver esse problema. Tá certo? Uma quinta maneira de resolver. Quinta maneira, eu vou chamar esse método de regra de Cramer, tá? Regra de Cramer. Esse método eu preciso ter conhecimentos de matrizes e determinantes, né? Então, por exemplo, o que é que eu vou fazer para resolver pelo método de Cramer? Então, vou só reescrever aqui, tá? Reescrever o meu sistema. E eu vou reparar o seguinte. Eu vou olhar para os coeficientes dessas letras. Aqui você nota que o coeficiente de x é 1, o coeficiente de x é 1, de y é 1, e desse y que é menos 1. E aí, eu vou calcular o determinante desses coeficientes. 1, 1, 1 e menos 1. Essa primeira matriz, por exemplo, eu vou chamar de matriz D, né? Então, vou calcular o determinante dessa matriz. Certo? Observe. 1 vezes menos 1, né? 1 vezes menos 1, menos 1 vezes 1. Então, 1 vezes menos 1 é menos 1, menos 1 vezes 1, menos 1. Então, determinante deu menos 2. Agora, eu vou construir uma nova matriz, tá? E essa nova matriz, ela vai ter... eu vou fazer o seguinte, a primeira coluna, que era 1 e 1, eu vou trocar pelo 4 e o 2. 4 e o 2. E a segunda coluna eu vou manter o 1 e menos 1. Então, veja, dx é igual a 4 vezes menos 1, menos 4. Aí a fórmula menos 1 vezes 2, 2. Então, o dx é igual a menos 6. Ok? Agora, eu vou calcular um outro determinante, agora, determinante y. Como que eu vou proceder? Vou repetir, né? Agora, a primeira coluna dos coeficientes e vou trocar a segunda coluna pelo 4 e o 2, tá? Então, eu sigo, ó. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 1, 4. Só que eu, como estou voltando, mudou o sinal. Então, o dy é igual a menos 2. Ok? Muito bem. Então, agora o que eu vou fazer? Eu encontrei esses valores aqui, ó. D, que é menos 2. D, que é x. Aliás, d de x, que é menos 6. Encontrei dy, que é menos 2. Agora eu vou aplicar na seguinte fórmula. Vou trazer aqui para esse espaço, né? Que é onde você enxerga melhor. Tá? Então, a fórmula que eu vou usar é a seguinte. O x vai ser o dx dividido pelo d. E o y vai ser o dy dividido pelo d. Então, o dx, nós encontramos que é o menos 6. O d é menos 2. Menos dividido por menos é mais, e 6 dividido por 2 é 3. Aqui, ó, dy é menos 2. O d é menos 2. Menos dividido por menos é mais, e 2 dividido por 2 é igual a 1. Conclusão, x é igual a 3 e y é igual a 1. Né? Conjunto de solução,
Eu tenho aqui 3 e 1, certo? Muito bem. Agora eu vou fazer uma interpretação geométrica desse sistema, tá? Uma interpretação geométrica desse sistema. Então, só lembrando, nosso sistema em questão é o sistema x mais y igual a 4 e x menos y igual a 2. Nós já falamos sobre como isolar, né, as duas. Eu vou fazer exatamente isso. Eu vou isolar aqui o y. Por exemplo, o y eu vou ter 4 menos x quando eu isolo o y. E o y, quando eu isolo aqui, eu trago o y para o segundo membro e o 2 para o primeiro membro, eu vou ter x menos 2, tá? Então, aqui eu tenho essa equação e essa outra. E aí, o que essas equações representam? Né? É uma função afim, né? Essa aqui é uma função afim, essa aqui é uma função afim, tá certo? E essas funções do primeiro grau, eu consigo construir o gráfico rapidamente, né? Olhando para os eixos, eixo y e eixo x, certo? Então veja o seguinte, ó. Nessa primeira função, o que é que a gente observa? O valor do a é menos 1 e o b é 4. Nós sabemos que o valor do b sempre me diz o ponto que essa função corta o eixo y. Então, 1, 2, 3, 4. Ela vai cortar aqui. Tá? Para saber o ponto que ela vai cortar no eixo x, basta trocar o y por 0. Então, por exemplo, quando o y for 0, eu vou ter 4 menos x, x igual a 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho, tá, uma reta que passa por esses dois pontos. Tá bom? Agora vamos olhar para a segunda reta, a segunda equação, a segunda função afim, né? Lembrando que toda função afim representa uma reta, tá? Então, aqui eu vou ter, observe que ela vai cortar no eixo do y, no ponto menos 2, que é o valor do b, termo independente, menos 1, menos 2, e ela vai cortar no x, no ponto em que y for 0. Então, eu troco o y por 0 e vou ter 0 igual a x menos 2, 2 igual a x. Então, ela vai cortar no eixo x, no ponto 2, tá? E aí eu ligo esses dois pontos e encontro esses dois gráficos. Agora observe o seguinte, esse ponto em que elas se cruzam, tá? Esse ponto em que elas se cruzam, esses são exatamente os valores da solução do nosso sistema. Então, como nós já descobrimos que a solução do nosso sistema é 3 e 1, então, olha só, o 3 no x e o 1 no y. Esse é o ponto de encontro dessas retas. Dar continuidade ao que nós falamos sobre sistemas lineares, tá? E aqui nós vamos adotar de preferência, né, o método de Cramer e vamos fazer algumas observações. Então, consideremos o seguinte sistema. X mais y igual, por exemplo, a 3 e x menos y, por exemplo, igual a 1. Esse sistema, ele é dito sistema possível determinado. Por que ele é dito sistema possível determinado? Porque ele possui uma única solução. Você sabe que a solução desse sistema é 2 e 1. 2 mais 1 igual a 3, 2 menos 1 igual a 1. Então, ele só possui uma única solução. Então, ele é dito sistema possível determinado. Tá certo? Se você calcular por Cramer, né, vamos ver o que é que acontece. Olha só. Vou pegar os coeficientes, tá? Então, você sabe que o coeficiente de x aqui é 1. O coeficiente desse x é 1, desse y é 1. E desse menos y é menos 1. Então, veja bem,
eu vou montar aqui a matriz dos coeficientes, certo? Vou calcular esse determinante, e aí eu tenho 1 vezes menos 1, menos 1 vezes 1, tá? 1 vezes menos 1 é menos 1, e 1 vezes 1 é 1. Então, aqui eu tenho menos 1 com menos 1 dá menos 2. Agora eu vou para a segunda matriz dos coeficientes, tá? Vou repetir o 1 e 1, tá? A primeira coluna. A segunda coluna eu vou trocar pelo 3 e 1, ó. 3 e 1. Então, eu venho 1 vezes 1 menos, da fórmula, 3 vezes 1. Então, 1 vezes 1 é 1 e 3 vezes 1 é 3. Então, 1 menos 3 dá menos 2. Esse daqui, que eu chamei de D, na verdade é dx, tá? Agora eu vou calcular o dy. O que eu faço para calcular o dy? A primeira coluna, 1 e 1, eu vou trocar por 3 e 1, tá? 3 e 1. E a segunda coluna eu mantenho, 1 e menos 1. Então, eu venho 3 vezes menos 1, menos 1 vezes 1. Então, 3 vezes menos 1 é menos 3, e 1 vezes 1 é 1. Portanto, aqui eu encontro menos 4. Tá? Em seguida, eu uso as fórmulas dx, aliás, x, né? X é igual a dx dividido por d. Então, o dx vale menos 2 e o d vale menos 2. Então, o valor do x é igual a 1. Tá? E o y é dy dividido por d. O valor do dy é menos 4. Menos 4 dividido por menos 2, nós sabemos que é igual a 2. Então, nós encontramos exatamente essa solução 2 e 1. Tá? A observação que eu quero fazer é que quando um sistema ele é possível, determinado, tá? O que é que acontece? Sempre esse D, esse primeiro determinante, né, da matriz dos coeficientes, ele sempre será diferente de zero. Tá certo? Então, essas são as características do sistema possível determinado. Porém, há outras situações em que um sistema ele não é tão simples, né? Por exemplo, ele não tem apenas uma única solução, como foi esse caso aqui. Imagine que eu tenha o seguinte sistema: x mais y igual a 3 e 2x mais 2y igual a 6. Se você observar, o número 4, tá? O número x sendo 4 e o y sendo menos 1, resolve o sistema de cima e resolve o sistema de baixo. Vamos testar. 4 mais menos 1, 3. Resolveu de cima. 2 vezes 4, 8. Mais 2 vezes menos 1, né? É menos 2. Então, 8 menos 2 é igual a 6. Então, ele resolveu esses dois sistemas. Mas o x igual a 2 e o y igual a 1, vamos testar. 2 mais 1, 3. Agora vamos testar embaixo. 2 vezes 2, 4. Mais 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. 4 mais 2, 6. Esse aqui também resolve. Então, note que o x não tem apenas uma única solução. E o y também não. Se você for procurar, você vai encontrar infinitas soluções para esse tipo de sistema. Então, o sistema que ele admite infinitas soluções, nós dizemos que ele é um sistema possível indeterminado. SPI. Sistema possível indeterminado. Tá certo? Se você tentar calcular Cramer aqui, veja o que vai acontecer. O D, tá? A matriz dos coeficientes, você sabe que os coeficientes são 1, 2, 1, 2. Então, 1, 2, 1, 2, tá? Você vai obter o seguinte.
Calculando o determinante, 1 vezes 2 menos 1 vezes 2. Então, 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 2 é 2. E 2 menos 2 é 0. Tá certo? O dx, nós trocamos a primeira coluna por 3 e 6 e repetimos a segunda. Então, nós vamos ter 3 vezes 2 menos 1 vezes 6. Então, 3 vezes 2 é 6 e 1 vezes 6 é 6 e 6 menos 6 é 0. O dy, nós obtemos, nós repetimos a primeira coluna, 1, 2, e mudamos a segunda coluna, 3, 6. 1 vezes 6 menos 3 vezes 2. Tá? 1 vezes 6 é 6 e 3 vezes 2 também é 6 e 6 menos 6 é 0. Note que todos os caras deram 0. Então, sempre que acontecer isso, que o d for igual ao d de x, que for igual ao d de y, tá? Então, o que acontece é o seguinte, e todos eles forem 0, significa que o sistema ele é possível e indeterminado, ou seja, ele admite infinitas soluções. Tá? Uma observação muito forte sobre o sistema possível e indeterminado. Se você for tentar construir o gráfico das duas equações, de duas você vai ter uma opção. Ou as retas que elas vão formar serão paralelas ou serão coincidentes. Tá certo? Já no sistema possível e determinado, o determinado, que foi o anterior que nós fizemos, as retas ou vão ser concorrentes ou serão perpendiculares. Se bem que perpendicular também é um caso particular de retas concorrentes. Tá certo? Bom, então, vamos ver aqui uma outra situação. Por exemplo, x mais y igual a 3 e x mais y igual a 4. Nessa situação, não sei se você concorda comigo, mas é nítido que esse tipo de sistema, tá, não tem solução. Por quê? Olha só, como é que dois números, a soma deles é 3 e ao mesmo tempo a soma deles é 4? Esse tipo de sistema não tem solução. Não tem solução. Como é que nós chamamos esse tipo de sistema? Sistema impossível. Tá certo? Muito bem. Olha só. Se você calcular o determinante, tá, desses coeficientes, nós vamos ter que nós sabemos que os coeficientes é 1, 1, 1 e 1. Então, você escreve aqui 1, 1, 1 e 1. Tá bom? Note o seguinte, ó. O cálculo desse determinante vai ser 1 vezes 1, 1, e 1 vezes 1, 1. Então, 1 menos 1 igual a 0. Tá? O determinante da matriz dos coeficientes é 0. Vamos ver os outros. dx. Então, vou trocar o 1 e 1 por 3 e 4. E o outro por 1 e 1. Mantenho 1 e 1, né? Então, 3 vezes 1 menos 1 vezes 4. Tá? 3 vezes 1 é 3. 1 vezes 4 é 4. Repete o sinal de menos, deu menos 1. Tá? Se você calcular o dy, você vai ter, você mantém a primeira e troca a segunda, pelos os valores de 3 e 4. Então, 1 vezes 4 menos 3 vezes 1. 1 vezes 4 é 4, 3 vezes 1 é 3, 4 menos 3 é 1. Certo? O que é que nós notamos? Que o primeiro determinante foi 0 e os outros foram diferentes de 0. Então, quando isso acontecer, que o determinante da matriz principal for 0 e o dx ou o dy, tá? Se um deles dois forem diferentes de 0, tá certo? O sistema ele é impossível.
No item anterior eu falei que as retas que representam as equações do sistema possível indeterminado, elas serão paralelas ou coincidentes. Na verdade, no sistema possível indeterminado, as retas são coincidentes. As retas serão paralelas, nesse caso aqui, no sistema possível, no sistema impossível. Então, no sistema impossível, se você for tentar representar as retas dessas equações, elas serão retas paralelas. Tá certo?